Sejam bem-vindos ao primeiro Evidência Anedótica, esse aqui que é um piloto de um podcast pertencente ao Bolsas e Estudo, um canal em que eu divulgo notícias e informações para brasileiros que querem estudar no exterior e também algumas informações e dicas sobre a vida acadêmica. Se você está acompanhando isso aqui pelo YouTube, vai ser um daqueles vídeos, como dizem alguns outros produtores de conteúdo, sem edição, sem firula, mas se você está acompanhando isso aqui pelo Spotify, eu espero que você goste desse formato, que vai ser um formato um pouco mais direto, um formato um pouco mais sucinto em termos de preparação e também com base em muito improviso. Eu acredito que esse formato aqui vai ser bastante útil para que eu possa conversar com vocês notícias sobre o dia a dia, fugindo um pouco do padrão do giro de notícias, em que eu trago notícias mais específicas para vocês e também fugindo um pouco das informações e tutoriais que eu dou no canal do Bolsas e Estudo. O Evidência Anedótica é esse espaço para que a gente possa conversar sobre alguns temas em específico e também devanear sobre alguns outros temas, por isso o nome é Evidência Anedótica. E para mim vai ser muito interessante se vocês puderem participar, deixando comentários aqui no vídeo do YouTube, ou se você quiser mandar um e-mail para bolsasestudo, no singular, @gmail.com. Então, a partir de agora, se vocês quiserem compartilhar algumas informações com o canal, quiserem ter uma interação um pouco maior aqui comigo, é só você mandar um e-mail ou deixar um comentário aqui embaixo para que a gente possa conversar sobre vários assuntos. E o assunto de hoje eu queria comentar com base em algumas notícias que eu trouxe do Giro de Notícias, que é a questão do uso de inteligência artificial na ciência. Só que para isso, eu preciso introduzir as pessoas que não sabem como funciona publicar um artigo científico. Então, se você nunca ouviu ou não tem ideia de como faz para publicar um artigo científico, hoje eu vou mostrar para vocês como é o processo, pelo menos a base do processo, para que vocês possam entender onde é que se encaixa a inteligência artificial nesse setor. Primeiramente, é interessante dizer que diversas formas de inteligência artificial estão sendo utilizadas, diversas ferramentas são utilizadas para facilitar o processo de escrita, facilitar o processo de redação de artigos científicos. Se vocês quiserem ver, tem alguns vídeos falando aqui no canal, mostrando artigos científicos em que possivelmente inteligências artificiais foram utilizadas para a produção desses artigos e por que isso é uma problemática em si, né? Você percebeu, você deixar que simplesmente a inteligência artificial faça o seu trabalho por você. Para publicar um artigo científico, a gente tem alguns passos. Dentre eles, a gente tem a redação do manuscrito, né, do rascunho do artigo científico. E essa redação, essa preparação desse manuscrito, desse trabalho, antes de se tornar um artigo científico, é algo muito trabalhoso. A gente tem que, primeiro, quando você publica em um idioma diferente, você tem que pensar ele já no idioma que você vai escrever, para que ele se adeque às normas da revista. Cada revista tem uma forma diferente de lidar com isso, então uma revista pede uma figura de um jeito, um parágrafo de outro, é uma formatação super complicada e a partir daí muitas ferramentas têm surgido para ajudar. Desde a utilização do Google Tradutor para você traduzir o seu artigo, até mesmo ferramentas que já estruturam os parágrafos para você, vários pesquisadores utilizam ferramentas de inteligência artificial para ajudar na produção científica. O que é que acontece? Muitas vezes a gente deixa o processo da ciência em si para a máquina, ou simplesmente para o software ou para a ferramenta. E não que eu acredite que isso seja algo errado, algo equivocado. Pelo contrário, eu acredito que as ferramentas estão aí e a gente tem que aprender a utilizá-las para que elas possam ajudar a gente a chegar no objetivo maior. Mas a gente não pode perder a humanidade da coisa, porque são as conclusões dos nossos artigos, as conclusões e as discussões dos nossos trabalhos, né, as discussões sobre as nossas conclusões que tornam aquilo ciência, que fazem pertinente aquele debate que a gente está tendo. Se a gente deixa para um algoritmo fazer uma discussão, para um algoritmo fazer a aplicação da conclusão e da discussão desse trabalho, simplesmente a gente está jogando um viés naquilo, porque todos esses algoritmos dessas inteligências artificiais são baseados em um banco de informações. E esse banco de informações, apesar do que parece, é limitado também, e por conta disso, ele tem um viés. Existem diversos testes em que programadores ao redor do mundo desenvolveram robôs, bots, para que eles aprendessem com o ser humano e as experiências não foram das melhores. Esses robôs acabaram se tornando robôs extremamente repressores, racistas, preconceituosos. Por quê? Porque existe um viés no banco de dados. E isso a gente vê em diversas áreas da ciência da computação. Mas voltando para a parte da produção científica em si, uma vez que você vai produzir um artigo científico, é interessante que você tenha ajuda, porque pessoas que nunca participaram do processo de escrita, até mesmo da submissão de um artigo, têm muitas dúvidas sobre esse tema. Não é todo orientador, não é todo professor que ajuda e que mostra ali o passo a passo da escrita, o passo a passo da submissão. Então, partindo desse ponto, eu acredito que a inteligência artificial, os programas, os softwares, sejam pagos, gratuitos, eles sim são muito úteis também para democratizar, essa é a palavra, para democratizar
o acesso à produção científica para pessoas que não têm acesso. Existem algumas formas que você pode utilizar a inteligência artificial na hora da sua escrita. Você pode utilizar o ChatGPT para fazer uma breve resolução sobre um tema, para fazer um resumo, para estruturar parágrafos para você. Então você pede, por exemplo, para o ChatGPT reduzir ou criar 3 parágrafos sobre um tema tal, mas eu acredito que a partir daí você, como em outras áreas do conhecimento, você tem que utilizar o que foi gerado para que você discorra da sua própria maneira, ou para que você estruture da sua própria maneira, para que você argumente da forma como você quer argumentar. A partir daí você também vai criar um estilo de escrita, um estilo de produção literária e também vai conseguir perceber algumas nuances do que é realmente importante na hora de colocar no papel e do que não faz o menor sentido colocar no seu artigo científico. Então, alguma dessas funcionalidades, como por exemplo, estruturar parágrafos, traduzir textos, gerar códigos para que você possa utilizar em softwares, por exemplo, você pode pedir para uma ferramenta como o ChatGPT te dar o código de como você pode fazer uma análise de estatística, uma análise de normalidade, um teste de variância, e ele vai gerar o código para você e você vai poder utilizar esse código no seu software e fazer testes a partir daí. Então é muito interessante que você utilize essas ferramentas, mas como eu disse anteriormente, a gente não pode perder o que é nosso, porque a ciência em si é um método, é a forma como você chega em determinados resultados utilizando o método para que outras pessoas também possam chegar. Se você simplesmente copia e cola um texto gerado e possivelmente pode ter até um viés nesse texto, você está colocando tudo o que você fez, todo o experimento a perder e deixando uma certa credibilidade de lado, porque não foi você que produziu. Atualmente, as revistas científicas não impedem que você produza artigos científicos utilizando ferramentas de inteligência artificial para te ajudar nesse processo. Algumas das revistas científicas têm uma casinha na hora de preencher o formulário em que você coloca se você utilizou ou não inteligência artificial para te ajudar durante o processo de escrita. O que acontece é que muitas vezes a gente ainda não sabe como é essa visão do mundo científico no quesito editorial, se as revistas olham com bons olhos quem utiliza. Mas algumas delas colocam que sim, se você utilizou não tem problema algum, principalmente se você não falante da língua inglesa e utilizou a inteligência artificial para te ajudar, para dar realmente uma ajuda ali no seu inglês. Muitos artigos científicos muito bons podem voltar diretamente do editor simplesmente porque o inglês não está adequado para a revista. E isso era um impeditivo que tinha antes e que hoje em dia já é muito mais fácil você conseguir publicar utilizando essas inteligências artificiais. Eu fiz um vídeo para o canal listando 3 inteligências artificiais, 3 ferramentas que você pode utilizar e uma delas, o DeepL, é o que eu utilizo para me ajudar no inglês. Ele tem uma ferramentinha lá de inteligência artificial em que ele muda algumas frases para você, reestrutura algumas frases e que você pode utilizar isso como uma forma de conhecer mais vocabulário em inglês e também de novas formas de estruturar uma frase como um nativo faria. Sobre o futuro desse tipo de tecnologia, eu acho que a gente não pode se tornar extremamente dependente disso, porque uma vez que a gente vira totalmente dependente de uma ferramenta para algo, o dia que essa ferramenta deixa de existir, a gente se torna uma pessoa inútil. Isso a gente pode ver em várias áreas do conhecimento diferentes, várias áreas da vida diferentes. Na época em que o Photoshop não era utilizado e as pessoas começaram a depender única e exclusivamente daquela ferramenta, uma vez que você não pôde pagar ou não pode ter acesso àquela ferramenta, fica muito mais complicado de você produzir. Por isso que é importante que, seja na ciência ou seja em qualquer outra área, a gente aprenda a base daquilo que a gente está fazendo, o conceito científico, como que a gente faz para escrever. E aqui tem uma coisa muito interessante que muitas pessoas também dificultam muito o acesso ou até mesmo nunca têm acesso, é a questão da escrita científica. Existem diversas formas que você pode escrever um artigo e eu acredito que as pessoas, principalmente quem vai para pós-graduação, devia focar muito na escrita científica. Claro, é importante você fazer os seus experimentos, é importante você ir a campo, é importante você estar no processo técnico da coisa. Mas a escrita científica é o principal se você quiser reportar os seus resultados. Muita gente até pula a parte da escrita científica para focar só na comunicação científica. Mas a escrita científica é algo fundamental, porque ela vai te ajudar na interpretação dos seus dados, ela vai te ajudar na interpretação de outros artigos científicos, e tem diversas formas que você pode fazer essa escrita.
A forma como eu utilizo e que me foi ensinado, mas também tem outras formas, é você começar o artigo ou o seu trabalho de trás para frente. Antes você tem seus resultados, mesmo que preliminares, você coloca eles de uma forma bem gráfica para você ver. Vai no Excel, faz um gráfico super simples, coloca no PowerPoint todos os resultados, resultados estatísticos, resultados analíticos, resultados descritivos, e a partir desses resultados você conclui alguma coisa. Isso foi maior que isso significou isso aqui não teve diferença disso, e logo em seguida você discute os motivos e as razões pelo qual você chegou nessas conclusões. Uma vez que você já tem tudo isso preparado, você vai para materiais e métodos, ou seja, você vai voltando passo a passo. E aí você explica como você chegou nesse resultado, nessas conclusões. Quando você tem tudo isso bem estruturado, aí sim você introduz, você faz o seu trabalho a parte da introdução, em que você vai, de um plano geral, explicar qual é o conceito geral dessa temática que você está estudando, qual é a problemática e até chegar no objetivo que você quis trabalhar nesse projeto. Depois que tudo isso está pronto, é que aí sim você parte para o título, e no título você coloca em termos bem gerais ou coloca em termos específicos, se o seu trabalho for muito específico, sobre o que é o seu trabalho. Essa é uma das formas mais simples que você tem de escrever o seu artigo científico, por isso, se você sabe a base de algo, você não fica tão dependente assim de uma ferramenta para que ela escreva ou para que ela faça análises por você. Eu não acredito que estamos a salvo no meio científico de que no futuro a gente simplesmente faça um trabalho e coloque os resultados e uma inteligência artificial faça toda a estruturação do trabalho. Na verdade, hoje em dia isso já é bem possível, mas eu acredito que se a gente deixa tudo a cargo da inteligência artificial ou de uma ferramenta específica, a gente deixa de ser relevante, a gente deixa de ter utilidade. Afinal de contas, qualquer pessoa ou qualquer máquina pode ir a campo por você. Qualquer pessoa bem instruída, qualquer técnico pode ir no laboratório fazer o que você faz. Mas se você não sabe extrair as conclusões e se você não sabe fazer a interpretação dos seus resultados, você simplesmente é uma peça descartável em todo esse meio de produção da comunicação de ciência. Fugindo um pouco da área científica, recentemente eu ouvi, não me lembro muito bem aonde, que novos programadores não deveriam aprender linguagens de programação, como por exemplo Python ou Java, enfim, C++, e que sim, eles deveriam focar em aprender prompts de comando e interação com a inteligência artificial, porque o futuro da programação tinha mais a ver com a questão de prompts do que necessariamente com códigos de comando e linhas de comando, e que isso ia ficar extremamente defasado. Eu acredito que por um lado isso é verdade, mas por outro, a gente está mais uma vez colocando o ser humano no papel de dominado por uma tecnologia ou por uma técnica e não de alguém que desenvolve novos conhecimentos, porque quem vai continuar produzindo, quem vai continuar desenvolvendo o que está por trás dessas linhas de código, dessas ferramentas de inteligência artificial? Vão ser pouquíssimas pessoas, e essas pessoas muito bem especializadas vão ser quem continuarão desenvolvendo e produzindo novas tecnologias, se a gente fica limitado simplesmente a conversar com a máquina. Esse é um tema interessante que eu quis trazer como primeiro tema aqui desse piloto. Se você gostou ou se você tem mais assuntos a colaborar com esse tipo de tema, já sabe, deixa aqui no comentário do YouTube ou manda para bolsasestudo@gmail.com se você está escutando isso único e exclusivamente aqui pelo Spotify. Eu espero que esses devaneios aqui, essa conversa tenha sido interessante para você. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like. Se você está pelo Spotify, você também pode comentar e avaliar aqui o nosso podcast Evidência Anedótica, que é um podcast pertencente ao Bolsas Estudo. Você também pode acessar informações sobre como estudar no exterior em bolsasestudo.com.br, além de diversos vídeos, tutoriais falando sobre a vida acadêmica e dicas acadêmicas no canal Bolsas Estudo no YouTube.